Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Lerds Tech eu vou entrar num assunto um pouquinho delicado, que é a questão de utilização de um Windows modificado, né? Eu sempre fui muito mais do viés de pessoas como Aurélio Babu e outros especialistas em Windows aí, na não utilização de um Windows modificado, que não tem tanta eficiência assim como dizem ter, né? Na verdade, são sistemas muito mais ausentes de recursos e muito mais incertos de serem um sistema devidamente bem funcional do que realmente se propõe a ser. Mas eu, como gosto de tecnologia, eu já fugi um pouco desses meus princípios em alguns momentos e tive uma outra experiência interessante com o Windows 10 modificado. No caso, uma vez foi com o Windows 10 e outra vez foi com o Windows 8.1. Em ambos os casos eram máquinas que eu vendi, então eu não sei se realmente essas máquinas permaneceram dessa maneira e se para os novos proprietários foi relativamente útil esse sistema daquela forma que estava, um sistema modificado. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: recentemente eu precisei instalar o Windows 10 no Toshiba, que estava com o Windows Vista original que veio nele. Eu tinha colocado o Windows 8.1, atualizei para o Windows 8.1 normal. Tem até um vídeo aí no canal ensinando como deixar o Windows 8.1 com um tema totalmente dark, escuro. Só que o Windows 8.1 também já está ficando descontinuado, obsoleto pela Microsoft, e o OneDrive, por exemplo, já não funciona mais como deveria. Como eu uso o OneDrive, e esse notebook eu uso ele para fazer trabalho em campo, digitar minhas matérias e tal, então eu uso muito o Google Docs e o OneDrive, né? Eu uso os dois, tá? Office Online e Google Docs, eu uso ambos, tá bom? Eu acabei me vendo necessitado de colocar o Windows 10 novamente nesse notebook. Então, sabendo já que esse notebook com Windows 10 não tem, mesmo estando com SSD 4 GB de RAM DDR2, né, sendo uma maquinazinha de 2.2 GHz, um AMD Thulium 64X2, né? É uma máquina que já é defasada, e eu sabia que o Windows 10 não era exatamente isso tudo, né? Que fica num computador mais novo, tá? Windows 10 normal. Então eu acabei pensando, eu vou fugir um pouquinho do meu princípio, desse princípio, e vou experimentar aqui duas opções de Windows 10 21H2 que dizem ser para PC fraco, tá? E eu só tive decepção e perda de tempo. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu só tive decepção e perda de tempo. Teve resultado significativo em termos de performance? Aparentou que sim. Mas eram sistemas tão modificados que eu tive outros problemas que me impactariam muito mais do que performance. Porque performance, o que eu faço? A performance, pessoal, eu configuro o meu computador para ele poder rodar de uma maneira que ele fique o mais usável possível, né? E isso é totalmente passível de ser feito no Windows 10. Você pode pegar o Windows 10 normal e configurar algumas coisas. Eu vou mostrar num vídeo sobre isso. Você pode configurar algumas coisas no Windows 10 que vai deixar ele mais rápido. Você pode deixar pouca coisa na inicialização do sistema, que isso vai impactar positivamente. Se você tem um SSD, né, vai impactar significativamente. Então tem coisas que você pode fazer no Windows 10 normal que vai deixar ele mais rápido. Você pode remover alguns recursos, algumas coisas que você pode fazer, tá? Mas você vai remover exatamente aquilo que não tem serventia para você. E esses Windows 10 modificados, muitas vezes eles removem o que eles julgam que é desnecessário para as pessoas. E quando eu digo que eu testei duas ISOs diferenciadas de pessoas diferentes da versão 21H2 e eu tive problemas e perda de tempo, é porque é o seguinte, galera. Na primeira ISO que eu peguei, o Windows até que estava bem rápido, estava bem funcionalzinho, não estava com menu iniciar, nenhuma dessas duas estava com menu iniciar modificado, tá? Mas ele vinha basicamente sem nada, só o essencial do essencial. E nesse fato de vir o essencial do essencial, a pessoa que desenvolveu o instalador,
ela tirou aquela tela inicial onde você escolhe o idioma do teclado. E em alguns notebooks mais antigos, não são poucos, tá? Em muitos notebooks mais antigos, um pouco melhores, o teclado é padrão internacional. E eu não consegui de forma nenhuma, não me critiquem por isso, pessoal, eu não consegui, por algum motivo que eu não sei qual é, eu não consegui de forma nenhuma fazer com que eu instalasse o idioma inglês Estados Unidos internacional para o teclado tão somente. Então eu estava com problema de configuração do teclado. Isso, para mim que digito matéria, é péssimo, porque é muita perca de tempo, pois eu vou ter que ficar usando corretor do Docs ou do Office Online. Eu vou ter que ficar usando sempre para poder corrigir palavras que eu não consigo utilizar cedilha, eu não consigo utilizar acentuação adequada, né? Por conta dessa falha, dessa dificuldade em conseguir configurar o que normalmente eu consigo fazer na instalação. Quando abre a tela de instalação do sistema, eu tenho a opção lá de escolher o país, região e escolher o idioma do teclado. E aí eu coloco país, região, Brasil, e o idioma do teclado eu coloco Estados Unidos Internacional, que por padrão vem a BNT2 ou a BNT. Aí eu consigo resolver. E depois que o Windows está instalado, ele fica com essa definição garantida. Então não tem nenhum tipo de problema. Quando o Windows é o Windows completo, eu não tenho nenhum tipo de problema em relação a isso, né? Ele vai permanecer essas configurações depois de instalado, tá? Então essa ISO eu tive esse problema. Essa primeira ISO a pessoa desabilitou, acredito que talvez um serviço ou dentro de alguma chave do registro, ela desabilitou a combinação dos ícones, a combinação dos programas abertos na barra de tarefas, melhor dizendo, ficando naquele padrão antigo, né, presente no Windows XP e Vista. Eu particularmente, pessoal, eu vou falar com vocês aqui que eu particularmente, eu abomino, a palavra que eu vou usar é essa mesmo, eu abomino esse método em telas muito pequenas, igual de um notebook mais antigo, por exemplo, que não tem tanta resolução assim. Por que eu estou usando o termo abomino? Porque isso é muito ruim, fica muita coisa na barra de tarefas, né, ocupa muito espaço, atrapalha. E eu me habituei a esse método novo que a Microsoft adotou a partir do Windows 7, que são as combinações da barra, que no Windows normal é totalmente customizável. Você escolhe se você quer deixar combinado os ícones ou não. Você escolhe se os programas vão estar combinados ou não. Estão entendendo? E essa primeira vez modificada foi desativado isso de alguma forma, ou pelo registro ou pelos serviços do Windows. E isso aí é uma perda de tempo do caramba, porque eu tenho que descobrir o que é que a pessoa que customizou esse Windows fez para que volte ao normal, tá? E aí, galera, foram dois problemas assim. Outra coisa que estava acontecendo, pessoal, é que eu não estava conseguindo alterar a tela de bloqueio, tá? Estava a tela de bloqueio de quem desenvolveu a ISO modificada do Windows. Eu tentei entrar numa conta Microsoft minha que eu tenho no notebook e também não funcionou legal. Então esse foi um problema que eu encontrei nessa primeira ISO. Aí eu peguei uma segunda ISO que parecia ser um pouco mais interessante. Essa segunda ISO eu tive outros problemas. A questão de combinar os programas da barra de tarefas estava liberada, eu podia customizar isso ao meu gosto. Porém, por algum motivo que eu não sei se foi bug desse sistema que a pessoa customizou ou se ela fez isso propositalmente, só estava funcionando rede de cabo. O modo avião não estava me permitindo conectar na internet. Eu fui pelo prompt de comando, desabilitei o modo avião permanentemente por um comando prompt de comando. Mesmo assim, esse Windows estava com a rede sem fio desativada por algum motivo, ou alguma chave no registro, ou alguma coisa nos serviços que estava me impossibilitando de conectar na rede Wi-Fi. Pelo cabo eu conseguia. A placa de rede devidamente configurada
reconhecida pelo sistema. Porém, o serviço não estava ativo e eu não consegui habilitar. Então, vejam vocês o seguinte, eu gastei 2 dias, isso fica de lição para vocês, vocês estão vendo imagens aí do que eu fiz, né? Eu gastei 2 dias para instalar um Windows no meu notebook Toshiba, tá? Por conta desses problemas, eu tive que fazer 3 instalações do Windows, sendo 2 delas de Windows modificado. E eu perdi um tremendo de um tempo. Por quê? Primeiro, essas versões elas não atualizam o sistema instalado na máquina. Então eu tive sempre que fazer uma instalação nova. E como o SSD estava limpo, eu estava zerando ele toda vez que eu ia fazer uma instalação. Que na primeira vez que eu instalei a primeira ISO modificada, eu limpei o SSD todo e instalei do zero. Não tem nada naquele notebook, fica tudo na nuvem. Então, na segunda vez eu fiz a mesma coisa. Para não deixar resquício nem nada, eu zerei o SSD e instalei de novo. Então tem o tempo. Demora menos para instalar essas ISOs modificadas, um pouco, tá? Elas são bem otimizadas nesse ponto. Mas eu perdi tempo configurando o sistema. Porque na primeira ISO eu tentei ver essa questão dos programas combinados na barra de tarefas. Eu tentei ver a questão de alterar a tela de bloqueio. Eu tentei ver algumas outras questões que o Windows tinha sido retirado, né, que tinham retirado dessa versão do Windows 21H2 modificada. Na segunda ISO que eu peguei, eu tive problema com a rede. E eu fiquei quebrando cabeça só com a rede, eu não mexi em mais nada. Eu só pus papel de parede, fiquei quebrando cabeça com a rede. E eu não consegui resolver. Aí eu tive que instalar o Windows 10 21H2 baixado da Microsoft completo e fazer as configurações para que ele se adeque melhor ao Toshiba, que tem um processador antigo e fraco. E aí sim foi resolvido. Certo? Então, galera, eu quero dizer para vocês o seguinte, assim. Essas versões de Windows modificadas são interessantes. Eu sei que dá trabalho. Eu sei que é muito complexo fazer isso, mas na verdade não vale a pena. E essas versões para PC fraco, pessoal, nem sempre elas se adequam ao seu cenário. Porque, por exemplo, a segunda ISO que eu baixei, ela se adequaria a qual cenário? A uma pessoa que vai utilizar o computador ligado numa rede de cabo, um desktop antigo. E lá estava escrito na descrição da postagem da ISO, né, no título, que era uma ISO do 21H2 para PC fraco. Não é para PC fraco. Não é para qualquer PC fraco, melhor dizendo. E isso gerou incômodo. A primeira ISO falava que era para PC fraco, mas ela é muito capada de recurso. E ela veio com o visual configurado de uma tal maneira que não me agrada, né? E você não pode achar que todo mundo vai usar aquilo que você quer que ele use. Você não vai achar que a pessoa vai baixar aquilo ali e vai ficar com aquele papel de parede que você colocou. Às vezes a pessoa não quer usar um papel de parede. Às vezes a pessoa não quer usar uma tela de login da forma tradicional. Às vezes a pessoa quer usar o PIN. Às vezes a pessoa quer configurar os destaques do Windows para ele poder rodar imagens aleatórias. É uma coisa que ela gosta. Tá? Isso aí, pessoal, não impacta no recurso da máquina, tá bom? Isso aí não faz você mudar um papel de parede sem ser para os destaques do Windows, por exemplo, botar uma imagem qualquer que seja uma tela preta, que não tenha nada. Isso aí não impacta no funcionamento do Windows, tá? Isso não vai aumentar o consumo do Windows, você trocar o papel de parede da tela de bloqueio. Não vai aumentar o consumo do Windows você colocar uma foto qualquer, uma imagem qualquer na sua área de trabalho do Windows. Ah, Lucas, mas esses Windows esses Windows são pensados para usuário comum, não. Esses Windows são pensados, quando se fala que é um Windows customizado para PC fraco, esses Windows fica subentendido
porque eles são pensados para pessoas que querem recuperar computadores velhos. Ah, mas quem quer recuperar um computador velho só quer recuperar um computador velho, nem sempre. Às vezes a pessoa tem um notebook que ela não pode desfazer dele agora. A minha cunhada, por exemplo, é um exemplo disso. Eu tenho uma cunhada que ela tem um notebook da Positivo de 2011. Ele é mais novo do que o Toshiba, mas ela não tem condição agora de comprar um outro equipamento novo. Então ela tem que dar uma sobrevida para ele. Nem tudo nem tudo continua funcionando em Windows mais antigo. Então no notebook dela está o Windows 10. Ficou bom porque ela pôs um SSD em memória, mas longe de ser o ideal. O ideal ali é trocar, mas ela não tem condições de fazer isso. Então o que seria ideal naquele cenário? Usar o Windows 10 modificado? Talvez. Mas se ele permitisse, por exemplo, que fizesse algumas customizações que não impactam em nada, mas as pessoas tiram. Entendeu? E é complicado, porque não é só o fato de resgatar uma máquina velha. Às vezes você quer deixar ela com um visual, você quer botar uma imagem legal, você quer fazer uma coisa diferente. É um notebook do seu uso, é um computador do seu uso, e você quer fazer algumas configurações. Às vezes você quer transformar ele num servidor de rede. Então você precisa de serviços de rede que muitas vezes vem capado, igual por exemplo, essa segunda ISO que eu peguei. Poxa, ela vem capada de recursos de rede. O notebook não estava conectando na Wi-Fi. Eu quero usar esse notebook na rua. Não consigo. Aí eu sou obrigado a ficar com a primeira ISO que eu baixei, né, tendo que aguentar os programas abertos na barra de tarefas igual era no XP e no Vista, porque foi tirado de alguma forma a opção de você combinar os programas na barra de tarefas, ficar só os ícones, não podendo trocar a tela de bloqueio, não podendo utilizar um código PIN, não podendo fazer um punhado de coisa, tá? Que no Windows normal eu faria. Então, pessoal, o que eu quero deixar com esse vídeo aqui, o que eu quero falar com vocês com esse vídeo aqui é o seguinte: o Windows 10 modificado não vale a pena, tá bom? Não vale a pena. Eu vou postar um vídeo aí depois desse, para os próximos dias, com dicas, tá? Para você poder otimizar o seu Windows 10 para ele ficar bem utilizável, mesmo numa máquina mais antiga com processador mais fraco. E fica bom. Eu fiz no notebook, fica bom, tá? Eu só fugi um pouquinho do meu princípio de não usar o Windows 10 Windows modificado, para ver se realmente eu teria algum ganho significativo. E eu não tive, tá bom? O ganho que eu tive em velocidade foi descompensado pela ausência de recursos, em que eu não estava conseguindo habilitar, tá? Então tá muito ligado a isso. Você quer colocar o Windows 10 num computador um pouquinho mais antigo, ou num computador antigo, certifique-se de 3 coisas básicas para você ter uma boa performance no Windows 10, senão nem o Windows 10 modificado não vale a pena. Aí é que não vale a pena mesmo, tá? Primeiro, certifique-se de que seu hardware gráfico seja compatível com o Windows 10. Não precisa ter driver específico para o Windows 8, 8.1, 10. Não precisa, tá? Igual o caso do Toshiba. Basta que o driver para o Windows Vista, originalmente disponibilizado pela AMD para aquele chipset gráfico que vem nele, que é uma Radeon 2400, tá? Basta que aquilo ali seja reconhecido e aceito pelo Windows 10, tá? Pronto. É um driver que está designado para o Windows Vista, mas funciona no Windows 7, no Windows 8, 8.1 e Windows 10, sem problema nenhum. Outro ponto é memória. Tenha pelo menos, no mínimo, né? Pelo menos não, tenha no mínimo 4 GB de RAM. Se você tiver 4 GB de RAM, não importa se é DDR2, 3, não importa. Se você tiver 4 GB de RAM,
já é um segundo ponto que vai fazer com que o Windows 10 consiga rodar razoavelmente nesse equipamento, tá? E terceiro e último, SSD. Coloque um SSD. Pronto, vai melhorar muito a performance. O notebook da minha cunhada foi assim. Ela me ouviu, ela investiu nos dois quesitos que faltavam, que o notebook dela tinha só 2 GB de RAM, tá, originalmente, e tava com HD. Então ela botou um SSD e 4 GB de RAM, que é o máximo que ele aceita, DDR2, tá? Melhorou. Só não tá melhor do que poderia, né? Só não ficou com uma performance ainda melhor por conta do chipset gráfico, que é fraco. É um chipset gráfico da Intel, que a Positivo utilizou na época, que é muito fraco. Ele é muito fraquinho. Ele tem driver para o Windows Vista, tem driver para o Windows 8, 8.1, tá? E obviamente funciona no Windows 10. Mas ele veio com o Windows 7 Starter, tá? Ele tem um chipset gráfico fraco que faz perder performance, mas está funcional. Dá para trabalhar, dá para fazer o arroz com feijão, dá para assistir um vídeo do YouTube, dá para você acessar uma coisa aqui, outra ali, dá para você escutar uma música, dá para você poder fazer algum tipo de atividade. Mas você não vai conseguir, por exemplo, rodar jogos muito pesados. Você não vai conseguir rodar tudo quanto é tipo de jogo numa máquina com a configuração assim mais humilde, rodando Windows 10, tá? Isso é um fato, mas dá para usar. Se você tem memória e SSD e uma placa gráfica que é configurada no Windows, que o Windows 10 reconhece o drive, você vai ter usabilidade. Você vai conseguir usar, tá? Mas, claro, dentro das limitações do hardware gráfico. Mas ainda assim, você vai ter performance um pouco mais elevada do que um computador com 2 GB de HD. O Windows 10 não vai rodar bem ali. O Windows 10 modificado pode até dar a impressão de que roda bem ali, mas ele vem tão capado de recurso que não vai fazer muita diferença. Então, uma máquina com 4 GB de RAM, SSD e um chipset gráfico que seja configurável com o Windows 10, tá? Não importa se é uma máquina de 15 anos, não importa se é uma máquina de 10 anos, não importa se é uma máquina de 11 anos, de 8 anos, não importa se é um computadorzinho fraco. E o que importa é o seguinte, tendo esses requisitos, você vai conseguir rodar o Windows 10 normal. Vai rodar com performance alta? Nem sempre, por conta da limitação do hardware, mas vai rodar muito bem dentro do cenário limitado que você tem, entendeu? E você não vai conseguir rodar de tudo um pouco, porque existe limitação de hardware. Então é preciso que se tenha esse entendimento. E geralmente essas versões modificadas do Windows 10, elas só servem como fachada. Elas passam a ler da impressão de que o computador está com funcionamento melhor, porém ele está muito capado de recursos. Você pode estar com um sistema vulnerável, você pode estar com essa ausência de recursos, deixando de poder fazer um uso melhor do seu equipamento, um gerenciamento melhor do seu equipamento, porque quem desenvolveu aquela versão modificada do Windows 10 para PC fraco tirou tanta coisa que ele julgava desnecessário que poderia não ser. É igual o meu caso, que eu citei aqui. Eu não consigo fazer uma customização legal, eu não consigo trocar o papel de parede da tela de bloqueio. Agora, a gota d'água foi uma ISO que eu não consegui fazer acesso à rede de forma nenhuma. Eu gastei 2 dias quebrando cabeça com Windows 10 modificados, sendo que eu instalei o Windows 10 normal e gastei apenas algumas horas fazendo configurações e customizações no Windows 10 normal, desabilitando coisas que para mim realmente não tem necessidade de estarem ativadas, deixando assim dentro do meu cenário, do meu Toshiba,
com processador Tulip 64X2, 4 GB de RAM DDR2 e um chipset integrado, uma Radeon 2400 com SSD de 240 GB da Kingston SATA, né, deixando o Windows mais utilizável dentro desse cenário. Está bom quanto o meu desktop principal, o computador da minha esposa? Não. Agora, por que não está tão bom quanto? Por conta da limitação do hardware. O processador não é tão potente, o chipset gráfico integrado também não é tão potente. São hardwares defasados. Então, dentro do cenário está ótimo. Eu consigo usar o Windows 10 normal, inicia rápido, desliga rápido, funciona rápido. Eu não consigo rodar vídeo em Full HD, eu sei disso, mas eu consigo rodar lá em HD. Eu não consigo rodar jogos pesados, mas eu consigo usar muita coisa nele que funciona muito bem. Eu consigo acessar o Firefox, eu consigo acessar o Google Docs ou o Microsoft Office Online, eu consigo usar o OneDrive, né? E funciona perfeitamente. O propósito está perfeito. Eu botei meu papel de parede, eu alterei a tela de bloqueio, a rede Wi-Fi funciona sem problema nenhum. Eu tenho a informação do clima aqui embaixo na barra de tarefas, tá? Então, galera, tá tudo muito bom, tudo muito bem. Eu gastei apenas algumas horas instalando e customizando esse Windows. Então, o Windows 10 modificado eu não recomendo, tá bom? Não vale a pena. Valeu!